Fala conectados, tudo bem com vocês? Começando agora aqui mais um podcast Conectados, hein? Muito obrigado por vocês já estarem aqui com a gente e lembrando sempre para você seguir as redes sociais da Faís Produções e também do Conectados, né? A gente sempre divulga a produtora, que é quem está aí, ó, aparecendo na sua tela lindamente aí, quem que produz todo esse material aqui, mas também não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o material do Conectados. Nós estamos aí no YouTube, a qual você pode se inscrever no nosso canal. Não deixe também de ativar o sininho das notificações e também de curtir aí e compartilhar esse material que é bem legal. Nós temos um convidado aqui muito especial, empresário, uma pessoa, né, extraordinária aqui. Não vou ficar, né, puxando muito o saco antes de a gente começar a falar com ele, não. Depois a gente revela quem que é, né? Então, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar para que esse material chegue a mais pessoas. Nós também estamos nas outras plataformas também. Então, vai lá no nosso Instagram, né? Segue lá o Instagram também, até no Facebook. Você gosta do Facebook? A gente também divulga muito material também no Facebook e no LinkedIn. Então, Faís Producões. Acesse a gente lá para você poder receber mais materiais, para você ter um contato com a gente também. Você quer fazer um podcast como esse, ou melhor do que esse ainda? É só você, né, entrar aí nos nossos contatos e a gente vai informar para você o que você pode fazer para você vir aqui utilizar os estúdios da Faís Produções. Então você tem aí aparecendo o contato, a nossa equipe está ligada lá, já colocou o contato aí, telefone, tudo certinho. Você pode entrar no nosso site também, faisproducões.com, e saber como que você faz para vir fazer o seu podcast, que você pode mudar o cenário, mudar as cores, pode fazer ao vivo, pode fazer gravado, né, gravar o seu curso, enfim. Não vou ficar fazendo jabá aqui, porque a intenção não é essa, a intenção é a gente bater um papo, e você também pode ser um patrocinador do podcast Conectados, né? Você vai fazer como a Unicalize, que está com a gente aqui, né? Tá aparecendo aí, ó, a Unicalize, já, né, oferecimento aqui, ó, das nossas canecas, todo o nosso material aqui, a Unicalize. Tem também tábuas de frios, tem também o azulejo, olha que material lindo. Eu sempre gosto de frisar esse azulejo aqui, ó, para você colocar aí na sua casa foto, colocar a sua marca. Tem um acabamento muito legal, você pode colocar aí no seu espaço aí, na sua estante, na sua esmalteria, enfim, né, é só você entrar em contato com a Unicalize e você vai ter materiais de qualidade aí, materiais gráficos também, enfim, chega de jabá, vamos receber o nosso convidado, que é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. A gente dá muita risada junto, a gente até falou, ó, vamos ficar esperto aí hoje, porque hoje o papo é sério, hein? Brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo, Pablo Lisboa. Fala, Du, obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, né, depois de tantos convites e tantas recusas, não porque eu não queria vir, mas, para quem me conhece, sou tímido, sou de poucas palavras e gosto das coisas sérias, né. Na realidade, eu te agradecer muito porque pela porta aberta e para a gente poder contar um pouco da nossa história, da nossa evolução como pessoa, como profissional, da nossa trajetória até aqui, e poder que isso alcance alguma pessoa de alguma forma, de forma positiva. Obviamente a gente não inventou da roda, a gente não é o perfeito, longe disso, a gente nem quer isso, quer que a história seja boa e seja uma bênção na vida daqueles que estiverem assistindo a entrevista aí. Muito legal. O Pablo também falou, né, que das questões aí da timidez, mas a gente sabe que hoje, a gente que conhece ele, caminha mais perto, que não é só pela timidez que ele não recusava vir, não. É porque a agenda do homem, né, você liga pro Pablo, onde você tá? Tô em Osasco. Onde você tá? Tô em Alphaville. Onde você tá, né? Então, graças a Deus, né, que a agenda do homem tá cheia, né, com muitos projetos, muitas coisas que a gente vai falar no decorrer desse bate-papo. Eu tenho certeza que essas histórias aí vão vir à tona aí para a gente conversar um pouquinho sobre elas. E aí hoje deu certo da gente conseguir com tranquilidade, né, acertar a agenda do homem para a gente poder ter esse bate-papo aqui. E timidez, né, a gente vai esquecer que a gente está na frente das câmeras aqui, e assim como a gente já teve a oportunidade de fazer por diversas vezes, tomar um café junto e conversar da vida, vai ser mais ou menos hoje o que a gente vai fazer aqui. Ô Pablo, eu queria começar perguntando para você o seguinte: recentemente eu estava com os amigos lá do seu estado de origem, né?
como que um paraense veio parar aqui no interior de São Paulo? Eu quero começar pelo fim, né? Quero que você conte essa história pra gente. Que deu de você sair do Pará, lá da floresta amazônica, e vir aqui para São Paulo, ô Pablo? Cara, bom, a história é longa, mas eu vou tentar resumir aqui pra vocês, né. Através da minha, na época, namorada, depois se tornou minha esposa, a família dela é daqui, né, e eu sempre tive um sonho de ir embora. Então a minha família tinha algumas estruturas lá, sempre tinha coisas para fazer, mas eu falava: "Não, eu vou embora, um dia eu vou embora", e através da família dela foram lá, me conheceram e decidiram me ajudar, né. Então, eu vou até no meio da entrevista aí, eu não vou evitar falar nomes para não ser injusto com muitas pessoas que me ajudaram, mas, eu não posso deixar de citar a família da Márcia, do Vanderlei, do Edilson e da Silene, que foram pessoas que me ajudaram muito, né, abriram as portas, né. Imagine, você abrir sua porta para um rapaz de 17 anos que você nunca viu, que não tem familiar nenhum aqui, e eles fizeram isso, cara, e eles puderam me abençoar, né, e a me ajudar. Então, foi através da família da minha, na época, namorada, e hoje que se tornou minha esposa, né. E aí vocês, vieram para cá, já tinha intenção de, fincar estacas mesmo aqui ou vieram a princípio: "Não, vamos conhecer, vamos sentir"? Quando você veio para cá, você já era casado? Não, não, na época eu tinha 17 anos, né, então eu era namorado, a gente namorava, e eu vim pra arriscar. Eu sempre tive o objetivo, como eu falei, de buscar coisas novas, eu sempre fui um cara sonhador, né. Então eu falava: "Aqui no Pará eu não vou conseguir", eu tenho muito orgulho de onde sou, da minha terra, Rurópolis, dos meus amigos, mas eu sabia que lá eu não ia conseguir alcançar meus objetivos, então eu falava: "Um dia eu vou embora". Eu não sabia como, nem quando, nem a hora, mas sabia que um dia eu ia embora. Ô Pablo, você citou aí, né, dei um spoiler aqui, né, falei da floresta amazônica aqui, porque a gente tem uma amizade, a gente sabe um pouquinho da sua história também, mas você citou o nome em Rurópolis. Então eu quero aproveitar esse gancho aí que você trouxe pra gente, para você falar um pouco da sua região então, né? Como que foi o menininho Pablinho lá, né, no meio da floresta amazônica, né? Foi ali mesmo que você se criou. Conta um pouquinho como que foi a sua infância pra gente, Pablo. Isso, sou natural do Pará, né, da cidade chamada Rurópolis, bem interior, de tudo você conhece lá, quente, muito quente, um lugar muito simples, pouco saneamento básico, né, então assim, fui criado por uma família, né, meus pais, na verdade eu fui criado por meu padrasto, né, que acabou se tornando meu pai, assim, um cara incrível, e pelo meu irmão, né, então, a gente era zona rural, meu padrasto também era pedreiro, então, assim, o básico de tudo. A gente nunca passou fome, a gente nunca teve necessidades assim ao extremo, mas a gente também não tinha luxo nenhum. Então, meus pais foram guerreiros, mas conseguiram me dar uma boa educação, tanto para mim quanto para o meu irmão. E foi assim que a gente foi criado, né? Do básico do básico. Então, você conhece lá, sabe que é pouca estrutura, na época ainda menos, né? Hoje já tem internet, já tem algumas. A energia elétrica já chegou em muitos lugares. Na época não tinha energia elétrica na nossa casa, né? Chegou depois, a gente não tinha internet, celular, essas coisas não tinha. Então, fui criado no básico mesmo, naquilo que vocês conhecem, que é o norte do Brasil aí. Como você falou, né, lá a estrutura era muito pouca e vamos pensar assim, né, caso você não tivesse tido essa oportunidade, né, essas pessoas até algumas que você citou, né, outras que você até falou para não ser injusto aqui, né, para não citar todos, mas vamos pensar assim, né, nessa hipótese de você ter, continuado lá, no Pará. O que que você acha que teria de oportunidade? O que que o Pablo hoje estaria fazendo no Pará hoje lá, né, em Rurópolis ou na região de Rurópolis? O que que você estaria fazendo hoje lá? Cara, eu sempre fui muito virado, né, então sempre acredito que eu poderia estar trabalhando até mesmo empreendendo como eu fiz aqui, mas desde muito novo, como fui muito comunicativo, sempre o pessoal falava: "Pô, esse cara vai ser político, esse cara vai ser do mercado", então desde muito novo eu estava na rua vendendo alguma coisa, né, então eu ia atrás. Então acredito que e também a minha família tinha uma estrutura que era a zona rural, né, então talvez, pode ser que eu poderia estar trabalhando em algo do tipo, então Você chegou a trabalhar na roça, esse tipo de coisa lá, deu ou saiu antes não, de era bem novo, né, então eu ia para ajudar o meu pai, né, ia para poder ajudar de alguma forma, eu era responsável por levar comida para os peão, né, que tá trabalhando na roça lá. E
Então a minha mãe ia lá, ou alguém que estava cozinheiro ali, e era responsável por levar o pessoal que estava trabalhando. Então, porque eu era muito jovem, né? E eu também já falava para os caras que ia embora. Eu falava, eu vou embora, eu não quero isso para mim. E todo mundo ficava se perguntando, como? Como que você vai fazer isso? A gente, até hoje eu não tenho um familiar meu aqui, né? Então, mas eu sabia que ia embora, então, mas não cheguei a de fato trabalhar naquilo, não, mas eu sempre ajudei meu pai, então ele me levava com ele sempre me ensinou o caminho, né, que era trabalhar, não tem segredo, o negócio é trabalhar. Ele falou, se você quer, você vai conseguir fazer suas coisas, trabalhando, não tem outro jeito. Agora, ainda dentro dessa pergunta, e não é que eu quero insistir muito não, mas faz sentido dentro do de que eu imagino na sua história, Pablo, os seus amigos que ficaram lá, né, ou talvez os seus familiares, quais são os ramos de atividades que você consegue ir conversando com eles lá, que eles estão atuando hoje? Que seria, talvez como você falou, talvez você podia ir até por outro caminho, mas geralmente a gente segue os passos das pessoas que estão mais à nossa volta ali. Sem dúvida. O que que o pessoal está fazendo lá, os seus amigos da escola lá? Os que se mantiveram lá é política, que acaba dominando, zona rural, é o básico, assim, lá da nossa cidade, né? Então, e os que não foram embora e alcançaram outras coisas, é isso. Zona rural, ou eles investiram alguma coisa, abriram algum negócio, um comércio, né? Porque o comércio também é muito forte lá, né? É gado, cacau. Então, é uma cidade que trabalha nessa área, mas nada muito longe disso. Não tem empresa, né? Não tem empresa, Não né. tem. Então, assim, a vida lá a gente percebe, eu tive a oportunidade lá na região lá, o ritmo é bem menos acelerado, né. Depois a gente vai falar do ramo que você atua hoje, que é muito diferente do que acontece lá, né. Mas enfim. E aí você veio para cá, né, menino, 17 anos, que já tinha esse sonho dentro do seu coração, e quais foram as primeiras dificuldades ou diferenças talvez, ou você se adaptou rápido quando você chegou aqui no interior de São Paulo, por mais que seja interior, está muito perto de grandes centros aqui, né. Como que foi a adaptação de sair lá da Transamazônica lá, né, do atoleiro do caminhão, para vir aqui para essas cidades mais agitadas aqui? A diferença ela é gritante, né? O clima, a infraestrutura é totalmente diferente, mas eu estava determinado a conseguir. Então, nada ia fazer com que eu voltasse, né? Então, eu falei, se eu cheguei até aqui, se eu tenho essa oportunidade, eu vou conseguir. Mas assim, longe da família, as dificuldades, né? Longe da família, isso foi algo que pegou bastante. O clima, né? A gente também não tinha, a gente recebeu muita ajuda, a gente é grato por isso, mas a gente não tinha aquela estrutura para alguém que vai iniciar, né? Então, imagina um menino de 17 anos, longe de casa, longe de tudo, tudo é muito difícil, né? A adaptação ela é muito difícil, né? Mas graças a Deus, eu fui muito abençoado por ter pessoas. Eu sempre fui colocando as pessoas certas no momento certo, na hora que eu precisasse. Então, nada muito e nem pouco. No momento certo, sempre apareceu as pessoas e as coisas para mim. Então, eu sou grato por isso. Então, no final das contas, sim, você teve até algumas dificuldades, mas sempre conseguiu superar e pensando sempre mais no objetivo. Mas você citou uma coisa, o clima. Uma pergunta que eu quero fazer para você de curiosidade, Pablo. O clima daqui para você é mais agradável? Ou eu tive lá falar para você, o calor de lá é um negócio assim estratosférico, né? Ou o clima de lá, você com 17 anos era, Não, era não. mais acostumado? Eu era adaptado ao clima de lá, porque não tinha outra opção, mas, obviamente, eu sou muito mais feliz aqui com o clima daqui, né? Não conhecia o frio, cara. Lá não existe essas coisas, né? Então, imagina, eu vim embora, não tinha uma blusa de frio, não tinha nada. Não tinha nada disso. Então, não conhecia, né? Eu só via pela televisão. Então, é totalmente diferente, mas prefiro o daqui. Eu Aqui é sou. mais ameno, né. Para quem está chegando agora, eu vou fazer né, esse depoimento meu que eu tive lá, lá é um calor só. Lá quando você desce do avião, você pensa: "Nossa, mas essa turbina do avião virada aqui para mim", mas não é a turbina do avião não, é o calor que você pode estar, na sombra, pode estar no sol, pode ser de noite, né, é o calor durante o tempo todo. Já aqui, nosso clima aqui, né, a gente está falando aqui, não sei onde você está assistindo a gente, mas estamos falando do interior de São Paulo. É mais ameno e se você tá calor, mas você vai para uma sombra, você encontra um refrigério, né? Lá não é assim, né? Então lá é um calor mais úmido e são 6 meses, é aquele calor mais intenso, seca,
e depois são 6 meses com calor, mas chovendo. Ainda que chova, vai esquentar, então fica tranquilo. Frio não existe. Resumindo, frio não existe. Então, Então, assim, aí como, o Pablo disse: "Ah, mas eu não tinha nem blusa de frio". Gente, lá não tem chuveiro elétrico, né, no meio lá da floresta lá onde eu fui, porque não tem necessidade, não é porque tem dificuldade de aquisição não. Não tem necessidade de você tomar banho quente. Lá, a temperatura é aquilo ali mesmo, né, e as pessoas acabam acostumando com isso, mas quem sai daqui para ir para lá encontra dificuldade, eu encontrei bastante dificuldade, devo ter passado lá de 7 a 10 dias, falar para você, não conseguia nem respirar, né. Então por isso que eu tive a curiosidade de fazer essa pergunta para ele. Ô Pablo, aí você, veio para cá, né, com essa dificuldade toda aí, distante da família, hoje os jovens dizem tal da rede de apoio, né, você tinha uma rede de apoio até próxima, mas não eram os seus familiares diretos, né, eram familiares ali da sua namorada, da sua esposa. Eh, e aí como que você já começou, a trabalhar, como que você já foi se adaptando nesse sentido aqui, né, para poder se encaixar aqui na região e numa outra, filosofia, numa outra, dimensão mesmo, né, porque lá parece que nem é o mesmo país, né, aí você já foi atrás de trabalho, alguém conseguiu para você? isso, como eu te falei, eu vim com 17 anos, né, então, com 15 dias eu ia completar os 18 anos, né, então, assim que eu completei 18 anos, eu tirei a carteira de trabalho e já comecei a trabalhar, né, já ingressei na área do transporte, que foi uma área que eu trabalhei bastante tempo, né, graças à ajuda de pessoas já da família mesmo, que, como eu te falei, as pessoas já estavam na hora certa, no local certo. Então eu cheguei e alguém já falou, ó, tá precisando de alguém em algum lugar, e eu falei, eu não tinha essa, eu tinha que ir, e não tinha escolha na época, né. E não tinha um currículo, não tinha experiência, mas eu tinha vontade, que fez toda a diferença desde o início. Então, eu já comecei a trabalhar na área do transporte, direto. E aí já, ingressou então, na área do transporte, mas menino de tudo, já chegou já tirando carta também, né, porque para trabalhar com transporte ali já tem que logo já tirar carta também. E ficou quanto tempo, Pablo, trabalhando nessa área aí? Era entrega, o que que você fazia? Na realidade, eu comecei na área numa transportadora bem famosa aqui da nossa cidade, né, eu comecei como um ajudante de motorista, que eu não tinha opção eu ainda não tinha habilitação. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu trabalhava das 5 da manhã, 5 da tarde às 2 da manhã, e aí para ganhar uma a mais, fazer uma hora extra, eu ficava até às 4. Aí de lá do trabalho eu já ia direto pra autoescola às 7 da manhã, né, 8, 7, 8 ali, fazia a autoescola, voltava meio-dia, então eu só dormia da 1 da tarde às 4 para poder voltar. Então isso foi uma rotina intensa, né. E aí eu fui crescendo, né, eu fui pra área de ajudante, eu saí para conferente, fazia outros trabalhos lá internos também dentro da empresa e fui até poder mudar de empresa, que aí depois eu fui para a área de tecelagem, tecido, essas coisas. E o trabalho aqui e as, negociações trabalhistas, vamos chamar assim, é muito diferente, porque eu vou falar isso porque como a gente conhece também um pouquinho algumas pessoas, né, que, moraram lá e vivem lá até hoje, que lá não tinha essa questão de né, não era tão formal, né, o trabalho, o registro era menor, tudo. E se mesmo, novo ainda, mas já tinha trabalhado lá, qual que foi esse impacto que você teve, assim, já era mais exigente aqui? Ah, sim, sem dúvida, que sempre teve, mais estruturado, né, lá como eu te falei, lá quando eu vim embora que foi que chegou o celular, né, lá. Então, eu vim ter celular aqui já depois de um tempo. Hoje, eu sei que lá o pessoal já segue as regras, as coisas já estão mudando, né. Chegou a internet, a tecnologia vai chegando, energia, essas coisas. Então para mim tudo foi uma novidade, né, não existia carteira de trabalho, nem sabia que precisava, né. Então lá no Pará é tudo formal, combinado, é o que a gente fala fio do bigode, né, então tudo que tem é combinado, aqui não tem para trabalhar tem que seguir o horário certo, para trabalhar tem que ter uma carteira de trabalho, não pode trabalhar em vários trabalhos, né, então tem tudo uma regra, lá não existe isso, né, então eu precisei me adaptar até nisso. Já teve esse choque de realidade aí, né. E estudo, Pablo, você chegou, você já tinha concluído, os estudos, o ensino, médio, como é que estava nesse aspecto aí de formação? Não, estava na parte final ali, né, do ensino médio, aí acabei concluindo aqui, né, o ensino médio ali, acabei fazendo alguns cursos e depois partindo
para a faculdade, não acabei não finalizando, mas eu encerrei os estudos aqui. Lá não tinha dado tempo, até porque eu tinha que conciliar, né, entre trabalhar e ajudar, e ir para a escola, e meu negócio era querer ir embora. Então eu sabia que eu precisava dos estudos, porque ia fazer diferença. E a minha mãe também me cobrava bastante, cara. Minha mãe. E isso é muito interessante, e eu desculpa estar às vezes até explorando um pouco a sua história e falando um pouco do Pará, por quê? É legal que as pessoas conheçam também, porque depois a gente vai entrar um pouco mais do Pablo hoje, e conheçam um pouco mais da onde você saiu, até falando de estudo também. Pensando hoje aqui, né, da onde você estava, qual que seriam as possibilidades de você ter acesso a um estudo de melhor qualidade, uma faculdade, por exemplo, lá na região que você estava? Você teria acesso fácil? Qual que seria a distância para você, por exemplo, fazer uma faculdade? Tinha uma cidade, na sua cidade ou numa cidade perto, a condição de você estudar numa faculdade? Não, é zero possibilidade na minha cidade, né? Aí eu teria que viver a vida que o meu irmão vive hoje, né? Ele teve que ir embora também para uma outra cidade, a 300 quilômetros, e para poder estar cursando. Aí é aquele negócio, ou tem família, ou ajuda de alguém, ou a pessoa se vira sozinha, que é o caso do meu irmão, né? Ele foi embora em busca dos objetivos dele também, e que ele sempre foi um pouco mais estudioso, um cara mais, totalmente diferente, né? Meu irmão é uma outra figura. Então, assim, ele precisou abandonar a nossa família e ir embora para estudar e se virar sozinho, cara. Aí a minha mãe tem que ficar fazendo o trajeto de ficar indo, voltando, porque é mais próximo, né? Para vir aqui já é mais difícil. E esse depoimento seu é incrível. E faz bastante sentido dentro da sua história mesmo, né? Como eu falei, às vezes parece que a gente está perguntando, né? Não quer sair lá do Pará, mas por que que eu digo? Você fala uma coisa com muita naturalidade. Não, porque ele teve que sair lá para 300 quilômetros. Gente, 300 quilômetros. 300 quilômetros você vai para qualquer lugar dentro de São Paulo aqui, você roda São Paulo inteiro, né? 300 quilômetros é algo bem distante. E quando a gente diz 300 quilômetros aqui em São Paulo, já não é fácil, né? Porque não, tem muitas, talvez as melhores estradas estão até aqui em São Paulo, né? Das 10 melhores estradas, 8 deve ser aqui em São Paulo. E mesmo assim a gente tem dificuldade. No Pará, desde uma das maiores vias que tem lá, que é a Transamazônica, lá, a qualquer outra via que tem muita dificuldade, né? Se encontra muita estrada de terra ainda. E se você for da onde ele está para qualquer lugar a 300 quilômetros, é muito difícil. Então não dá, né? Se você quiser, vou fazer uma faculdade, ela fica a 300 quilômetros, impossível você ir e voltar no mesmo dia, não tem como. Então tem que mudar. E aqui não, né? Aqui, se você não encontrar na sua eh, própria cidade, né, que a grande maioria das cidades aqui tem uma faculdade ou o núcleo de uma faculdade, você está a 30, 40 quilômetros para você ter acesso a uma faculdade aí, um estudo que seja profissionalizante de boa qualidade. Então aqui, quando você chegou aqui, você encontrou bem mais recurso, né, para poder crescer, né, Pablo? Assim, até dando um recado para os jovens, né? Aquilo que vocês têm aqui, o que eles têm aqui, né? Tô falando do estado de São Paulo, comparado com com o que temos lá, é outro mundo, é outra coisa, né? Então, assim, que nem você falou, 300 quilômetros aqui em São Paulo são 3 horas de viagem. Lá no Pará é meio-dia ou até um dia inteiro, dependendo do tempo. Se tiver sol, ok. Se tiver chuva, esquece. Então, para você viajar 300 quilômetros é de fato uma viagem, toda uma estrutura. E também a gente não tem os recursos que tem aqui, né? Então, não tem essas coisas. Imagine uma família que vive da zona rural, que vive das bolsas que o governo dá para o filho ir embora. É uma outra situação, não é que nem aqui, né? Tudo muito mais difícil se a família não tem uma estrutura financeira, principalmente, né? É mais complexo, né? O Estado não chega, né? Eu estive lá, o Estado não chega, eu quero ir no posto de saúde. Gente, não é igual aqui a gente reclama que tem, eu fiquei muito tempo para ser atendido. Não, não tem posto de saúde. A questão não é que demorou para ser atendido, não tem. Né? O hospital é tudo muito distante, né? Tudo. E eu tô falando, a gente está falando um pouco da história do Pablo nesse sentido aí, que, como eu falei, a gente conhece um pouquinho. Para entender hoje o tamanho do case de sucesso que esse menino se tornou, né? Que esse empreendedor, esse empresário, né? Que eu posso falar assim hoje, se tornou, da onde ele saiu. E essa realidade, Pablo, que a gente falou no caso do seu estado, que é de origem, o Pará,
mas é muito parecido com outros lugares também. Mas o que é interessante, independente do estado que você tiver, mesmo se você não sair, você falou algo aqui já no início desse nosso bate-papo, que você faria alguma coisa, você faria acontecer lá também, porque você buscou isso, né, num outro estado, mas tem diversas pessoas, daqui do nosso estado também, que não tem essa força de vontade que você tem, né, que não tem aí veia empreendedora que você tem. Então eu quero dizer, vamos lá, você veio, né, voltando um remake aí, né, veio lá, né, menino ainda jovem, né, cresceu lá na zona rural, aí você veio para cá, começou a trabalhar ali, a princípio no ramo de, transporte, né, como você falou também, foi para tecelagem. E conta um pouquinho mais da sua vida profissional. Queria que você falasse um pouquinho mais das suas experiências profissionais, né. Como que foi essa experiência? Então, como eu te falei, a minha trajetória até chegar onde estou, a maioria das vezes foi no transporte, né? Então, eu trabalhei em transportadoras, aí como eu já queria poder fazer algo diferente, porque a minha ideia sempre foi fazer diferente, né? Então, como eu te falei, eu e meu irmão, ou as pessoas, ninguém da minha família empreende, ou pelo menos os mais próximos de mim, né? Lá do Pará. Aqui né, tem alguns que trabalham. Então, sempre trabalhei na área do transporte, passei um tempo na tecelagem ali, mas não era minha, não tinha crescimento. Então, se eu via que não tinha crescimento, ou se não estava no jeito que eu imaginava que eu pudesse evoluir, eu seguia adiante. Até que eu consegui comprar um carro para trabalhar. E aí eu comecei a fazer frete aí pelo Brasil, né? Entregava vacina, marca-passo para os hospitais, né? Então eu me arriscava aí nas estradas até a época da pandemia. Ô Pablo, eu sei, conhecendo você um pouco também, que eu não sei se foi a partir daí, mas você tem esse espírito, né, de vendedor também, né? E o que isso influenciou para você ter uma experiência que eu sei que foi de bastante sucesso, depois a gente começa a entrar um pouquinho nisso aí, mas como vendedor de rua. Você é um cara que, como você começou a falar, sou tímido, não sei o quê, mas talvez aqui nas frente das câmeras pode ser tímido, mas para vender a gente percebe que não é tão tímido assim. Esse trabalho de estar indo nos lugares aí, fazer entregas e tudo, te ajudou na sua formação como vendedor? Né, só para a parte do tímido eu só falei para dar uma para quebrar o gelo que quem me conhece, quem vai assistir sabe Quem me que não, conhece sabe. quem me conhece sabe. É que assim, então aí, como eu estava na área do transporte, e eu tinha esse carro, alguns amigos meus, 2 grandes amigos, né, que abriram uma empresa na área de sorvete, cara. E aí eles me chamaram para trabalhar junto com eles, eu fazia o transporte da empresa deles, né. Então eu fazia o transporte toda a empresa deles ali, só que eu visitava os clientes. E às vezes eu ia com eles, que eram os proprietários da empresa. Eles viam eu conversando com os clientes, então às vezes eu falava para o cliente: "Ó, se você fizer isso é bom, se você ó, a gente tem isso", e aí eu ia agregando venda naquilo que já estava fazendo. E um deles, acreditou. Falou: "Cara, você tem talento para vender". E eu falava: "Cara, não, eu sempre, você mais do que ninguém sabe, né, das nossas conversas pessoais, que eu evito algumas coisas, principalmente que quando é pessoas, né. Então, você precisar fazer liderança com aquilo, e eu: "Não, não, não é para mim não". Então, no transporte eu estava feliz, que eu estava sozinho, viajava sozinho, e ele falava assim: "Cara, você precisa". E aí ele começou a me ensinar, porque o cara é um cara vendedor nato, ele sabe, ele vai saber o Thiago aí que eu tô falando dele. E aí, inclusive o Mesaque também agradecer, foi eles que me abriram essas portas aí. E aí ele falava: "Você é bom nisso, cara, você tem talento". Eu falava: "Não, isso não". E aí eu comecei, e ele falou assim: "Vai ter uma feira em São Paulo, eu quero que você vá". Eu falei: "Tá, entregar o quê?". Ele falou: "Não, eu quero que você vai participar". E aí eu falei: "Cara, tá bom". Mas eu nunca tinha ido numa feira na minha vida, nem sabia como que era. Pra mim era uma feira que nem a feira normal. Pô, cheguei lá em São Paulo, todo mundo elegante, e aí eles também tinham uma estrutura um pouco apertada, então a gente tinha que fazer um pouco de cada coisa, e aí eu comecei a atender o público, e eu comecei a me destacar, e eles viram aquilo, e de repente eu me tornei um vendedor. Que legal. Foi meio que sem querer isso aí, meio que você, as outras pessoas já viam isso e você até achou que não era muito a sua praia, aí de repente você se descobriu. E aí, você foi vender,
né, na rua? O que que você começou vendendo na rua? E aí eu parti para a área eu comecei a trabalhar com sorvete com eles, né, então eu comecei a fazer curso, então eu dava curso de como fazer o sorvete do zero, vender máquina de sorvete, então eu comecei para rua. O princípio, até chegar no telecom, foi com sorvete, né, então foi uma base enorme para mim, porque esse cara, ele me ensinava, eles, né, me ensinavam coisas que eu jamais imaginava, técnicas, né, de fato da rua, porque a gente vê muito curso, a gente vê muitas coisas que são boas também, mas o que vai fazer a diferença é a rua de fato, a rua, o tete a tete com o cliente, e aí você começa a pegar algumas manhas, né, que é de determinada assunto. Por exemplo, se for para me vender xícara, eu tenho que aprender as manhas de vender xícara. Se for para me vender água, tem que ser água, e assim vai. Então, todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Você vende o seu podcast, o outro vende internet, o outro. Todo mundo vende. Para você entrar no relacionamento, você está se vendendo, de certa forma, né? Então, tudo é venda. E aí você tem que aprender as mães. Então, uma fala que a gente sempre tem é processo e pessoas, na verdade, invertendo, né? Pessoas e processos. Para vender é isso. Você vai lidar com as pessoas, que é a parte mais difícil, e depois os processos das empresas. Aí você vai aprender o que você vai vender e aí por aí vai. Legal, então já estava ali vendendo, já tinha um contato então para vender maquinário, você já falava com o empresário também, isso é Isso, interessante. isso. Então isso ajuda na sua formação, para a gente, né, depois a gente chegando no hoje aqui, né, futuramente no nosso bate-papo aí, isso já ajuda também. Mas o produto também que tem, né, que é o como você falou, o sorvete também, você tem o contato ali com mais pessoas também, né, o Isso. público maior, né, o chamado o B2B, são pessoas que a venda é mais trabalhada e são menos pessoas que são os empresários. Sim. Mas a venda ali, né, o tete a tete, como você falou, cada pessoa reage de um jeito e Sim. tem que ter estratégias diferentes também, que é esse feeling que você tem que ter na rua. É Aí isso. você chega na área de telecom. Você tinha algum interesse, já conhecia um pouquinho, e aí eu volto lá no início, né? Quando eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de ir lá na sua região, eu estava na Transamazônica, e onde eu estava ali hospedado, ficava mais ou menos 1,5 km de distância, dentro ali da floresta mesmo, vamos dizer assim, né, dos assentamentos que existiam lá. E não tinha internet. Então, se eu quisesse utilizar a internet, eu tinha que sair da onde eu estava e ir lá na Transamazônica, que era onde passava, Bem ruim ainda, né? e era uma Para deixar internetzinha quase como bem uma fraco, né? discada, né? Internet aí via rádio. Então é uma coisa que no seu dia a dia não fazia sentido lá da onde você estava, não tinha muito contato. E aqui, você já sabia que você queria ou foi também algo que foi apresentado a você, o telecom? Não, cara, essa história é ainda mais curiosa, né? Porque, como eu te falei, apareceram as pessoas e as situações nos momentos certos, né? E Oportunidades. isso, chegou a pandemia. E aí o Brasil e o mundo parou, né? E aí, como eu te falei, eu tinha um carro de transporte, que mesmo no sorvete a gente agregou os valores ali, eu vendia, mas eu ainda tinha o carro, então eu ainda fazia os fretes, eu precisei vender e, infelizmente, eles acabaram tendo que fechar a empresa, né? Cada um seguiu o seu caminho. E eu fiquei sem nada. E aí, pô, você perde um negócio, a sua estrutura um pouco meio que dá uma balançada ali, mas aí eu sabia que as coisas iam dar certo, sempre tive fé que as coisas vai aparecer, não importa se é uma pandemia. Coisas, às vezes, aquilo que a gente acha que é uma tragédia vem para nos beneficiar, né? E, obviamente, é uma tragédia, é uma pandemia, isso sem dúvida. E através de um amigo, um conhecido ofereceu para um amigo uma vaga de emprego numa grande empresa de telecom aqui da região. E o amigo falou, sem chance, não quero. Você não quer? Pô, eu com uma filha pequena, né, com a família para cuidar, aceito, mas é para vender internet. Porque, assim, a galera tem um preconceito entre aspas, né, um preconceito com vendedores, né? Então, as pessoas oferecem trabalho para você e tem vendedor, entendeu? O cara oferece todas as áreas. Aí, no final, ele fala, e tem vendedor, porque a galera, mas mal sabe que, se você analisar os maiores empresários, as maiores empresas, os cases de sucesso, todo mundo saiu da venda. Todo mundo. 85% dos maiores empresários do Brasil são vendedores. Então, as pessoas não. Mas o medo, a vergonha, a timidez cria essa barreira. E aí, esse amigo não quis e eu falei: eu aceito. Aceito trabalhar com o telecom. Cara, zero experiência, não sabia nada do ramo, não conhecia as empresas, não conhecia a empresa que eu ia trabalhar. Eu precisava trabalhar. Então, eu aceitei por isso.
Legal. Então não foi uma coisa zero projeção, não foi nada pensado, mas foi uma hoje a gente pode ver que foi uma oportunidade então para você começar a conhecer o ramo, né. Sim, sim. E aí você inicia lá, né, para como você falou, tinha que trabalhar, e a gente que tem que trabalhar e você que saiu lá da onde você saiu, não vai desperdiçar a oportunidade, vamos tentar, né, pelo menos a gente tenta e vai que dá certo. Aí você entra para trabalhar no ramo de telecom. Qual foi a sua primeira atividade lá vendendo? Já foi vendendo na rua, foi vendendo, via, eh telefone, como que foi entregando panfleto? Conta pra gente um pouco essa história. Cara, vendedor PAP. PHP. Vendedor PAP. Inclusive, deixando um recado aí pro pessoal, valorizem o vendedor, principalmente o vendedor PAP, né? Que é o pessoal que tá ali na sua casa. Às vezes a pessoa, ela não sabe o que é, cara, mas a dificuldade de porta a porta. Porque assim, a vida do vendedor no geral, tá? Tanto porta a porta como de qualquer outro produto, ele recebe mais não do que sim. Cara, então assim, às vezes a gente tá em casa ali, escuta uma palma ali e vai lá e atende de qualquer forma. Esse cara precisa ser valorizado, porque assim como todo mundo, o cara tem um dia difícil, tem um problema na família, tem um problema de saúde e tá ali enfrentando o sol, a dificuldade da rua, eh, tem de tudo, né. Então, foi porta a porta, foi isso que abriu as portas para mim, a venda e porta a porta. Então eu valorizo muito a classe, né, e sinto muito orgulho de hoje eu me sinto um vendedor com crachá de dono, basicamente é isso, da empresa, né. Legal, então, venda eu também já tive a oportunidade de vender porta a porta e detalhe, eu não gosto nem de vender e detesto vender porta a porta, por conta disso aí mesmo que você falou. Porque eu não gosto de passar vergonha, eu não gosto e a gente sofre, quem vende porta a porta eu já vendi internet porta a porta, já vendi moto porta a porta, a gente passa muita vergonha, porque as pessoas humilham. E sabe uma coisa que não as pessoas não param para pensar, porque às vezes acham que as coisas tudo nascem prontas, né. "Ah, mas hoje eu consigo, hoje é fácil, se eu quiser comprar qualquer coisa, se eu quiser comprar uma internet, eu vou, acesso a internet em algum lugar e compro uma internet", mas nem sempre foi assim, né. Antigamente vamos pensar aqui, é que a gente não para pensar, Pablo, mas vamos pensar lá na origem do telecom, né, que foi o telefone. Como que a pessoa ia comprar o telefone se ela não tinha telefone? Tinha que alguém bater lá para E poder oferecer. oferecer o telefone, né. E então, como você falou, tem que ser valorizado, mas infelizmente a nossa rotina do dia a dia e não tem problema de falar não, por quê? Porque se você já tem internet, ou você já até tem aquele provedor mesmo, vamos falar de internet, né, você já até tem aquele provedor. De repente você: "Não, não faz sentido que eu já instalei aqui, já está tudo bem". Um exemplo, né. Então, mas você pode falar de uma outra maneira, você não precisa ser mal educado, não precisa bater a porta, pode atender: "Oi, boa tarde, tudo bem? Olha, eu já tenho aqui, não pretendo trocar, já estou satisfeito, boas vendas". Cara, você falou ali, para mim falar essa frase aqui, não deu 10 segundos. E o cara vai continuar a rotina dele. Mas tem pessoas que são mal educadas, né, Pablo? Vou falar um pouquinho da classe aí. Cara, a gente, a rua, quem trabalha na rua passa muita dificuldade por conta disso e por conta de tudo que acontece, né, o Teve cara alguma história interessante que você viveu aí? sempre tem, né, sempre tem, cara, sempre tem. A gente, de ofensas a correr de cachorro, ontem mesmo a gente estava na cidade de Osasco lá e a nossa equipe estava na rua e o pessoal encontrou a gente lá, falou assim: "Ó", falaram pra gente ficar alerta porque o pessoal estava querendo roubar aqui os celulares e tal. Então é uma situação que a gente não encontra todo dia, né, então uma moça que quase foi assaltada naquele momento nos orientou, e a gente teve que sair do bairro que a gente estava trabalhando. Então, tem de tudo, cara, tem de tudo, tanto das histórias dos vendedores, como a gente já foi roubado na rua, vendedor já foi roubado, amigo nosso, pessoas da equipe, ter que sair do local porque a empresa concorrente cortou a internet que a gente estava oferecendo. Cara, tem de tudo, quem vive na rua, eu volto a reforçar, valorize o vendedor de rua, independente se é de internet, se é de qualquer coisa. Na verdade, quem trabalha na rua ali com o público 100%, porque é muito difícil, cara. Lidar com pessoas não é muito fácil, né. Então, temos inúmeras histórias, mas, a ideia é valorizar os vendedores mesmo, que é o que a gente vai falar mais pra frente, né. E você, com essas experiências aí, né, vendendo, como você falou, você foi forjado ali, né,
porque a rua ela acaba te forjando mesmo, fazendo você ficar o cara mais cascudo. E uma dos grandes detalhes que tem da venda é você contornar objeções. E na rua você tem que aprender a contornar objeções, né? Porque o que mais aparece são objeções. O cara que tá com o nome sujo, o cara que diz que não tem dinheiro, enfim. Aí você tem que tentar achar uma solução para poder fechar aquela venda lá. Como que foi essa experiência? Quanto tempo você ficou vendendo PAP e teve outras experiências dentro dessa empresa aí? Galgou outros passos lá? Como é que foi? Cara, e aí, ainda juntando um pouco das duas perguntas, tem uma história que eu gosto muito de contar que era a união dos vendedores, né? A gente tinha eu contei essa história recentemente, né? O Vitor tá aqui que trabalha comigo, o cara que é o nosso cérebro aí, mas que já trabalhou comigo nessa época também. Cara, a gente precisava dividir marmita. Então, as condições não eram tão favoráveis financeiramente. Então, um vendedor ajudava o outro, um ajudava o outro a bater as metas. Então, assim, essa história para mim é a que mais impacta, né? E aí hoje eu tenho a oportunidade, eu tive a oportunidade de trazer eles para perto de mim, né? Então, de alguma forma, não todos, mas aqueles que eram amigos, que se ajudavam ali. Hoje o Vitor trabalha comigo, tem alguns outros que trabalham, alguns outros estão próximos, então. E aí eu comecei a trabalhar com vendas, cara, vender, e a gente, graças a Deus, conseguiu se destacar, né? Obviamente não era o melhor, mas também não era o pior, estava ali entre os vendedores que se destacavam ali. Mas o fato de lidar bem com pessoas é o que fazia diferença, né? Então eu consegui ir se ajustando e aprendendo e vendo, e alguns amigos foram indo promovidos ali e iam ensinando, né? Então eu tinha curiosidade de ir lá e perguntar como que é a vida do supervisor, o que o supervisor faz. E aí eu trabalhei um ano e meio aí como vendedor e logo fui promovido para supervisão, né? E aí na supervisão foi onde começou as coisas a andarem, porque essa grande empresa ela foi comprada por um fundo investidor e aí começou a entrar muito investimento e eu estava no meio daquilo tudo, né? Então veio novos diretores, veio novos coordenadores e aí, graças a Deus, volto a falar novamente, as pessoas certas na hora certa. Então eu consegui, obviamente, com a força do meu esforço, ir batendo as metas e a minha equipe começou a se destacar, né? Pessoas boas que fazem parte da minha vida até hoje, vendedores assim diferenciados, e aí eu consegui ir ganhando a confiança e o carinho dos líderes, né? Então eu era supervisor, mas eu tinha acesso à diretora. E o pessoal ficava, mas como assim? Eu falava, cara, eu também não sei explicar, eu só consigo ir fazendo essa troca com eles, né? Então, tinha alguma liberação, alguma coisa nova na empresa, era a minha equipe, ou era a gente que podia, eles me mandavam para poder fazer essa liberação, conhecer o local novo, um bairro novo, era eu ou minha equipe ou alguém próximo de mim ali. Então, isso foi me dando um gás, né? E aí, logo em seguida, mais um tempo trabalhando como supervisor, eu acredito que até hoje, nessa grande empresa lá, eu fui a promoção mais rápida, né? Porque eu fui de supervisor para coordenador em 6 meses. Então, como assim, né? Como assim o cara foi promovido em 6 meses, né? Mas a gente, nesses 6 meses como supervisor, cara, a gente fez a diferença mesmo, assim. Então, batia todas as metas, fazia tudo o que tinha que fazer, a equipe trabalhava redondo, lógico, que com as suas dificuldades da rua, com tudo que acontece, a gente sofria. Estou resumindo porque é um bate-papo aqui, mas tem toda uma dificuldade em poder chegar lá. Tinha os dias ruins, a gente foi aprendendo a lidar com as pessoas, com as dificuldades, com aquilo que a trajetória vinha nos dando, mas e aí eu fui para a coordenação, e aí foi um novo desafio, porque aí eu precisava lidar com pessoas, frequentar ambientes de pessoas de alta classe da empresa, então eu participava de reuniões de diretoria, né, liberações que a empresa foi liberando ao longo do estado, por exemplo, quando eu cheguei na empresa, tinha média de 500, 600 funcionários, aí hoje a empresa tem 4 mil e pouco quando eu saí, né? Então, eu participei de uma evolução gigantesca dentro da empresa, assim. E, obviamente, pessoas apareceram para me ajudar, recebi muita ajuda, né? Ao longo dessa trajetória nessa empresa, apareceram pessoas importantíssimas na minha vida, né? Que me ajudaram, que vão fazer parte até o resto, assim. Até, inclusive, na perca do meu pai, pessoas apareceram ali dessa empresa que me ajudaram, que eu falava assim, cara, essa pessoa ela veio para cobrir esse lugar, essa perca aí, tão importante que foi, né? Então, assim, é,
essa evolução ao longo do trajeto, com todas as dificuldades, me fez muito forte e poder estar aqui hoje, né? As oportunidades vieram, mas você também estava preparado para poder, como você falou, né? Você estava ali na sua função ali de vendedor, mas já tinha acessos a quem foi promovido ali, seu amigo, supervisor, não é mais vendedor, é supervisor, e aí, como é que tá lá, né? Então você já foi vendo isso e já foi se preparando também, porque senão, na hora que chegasse a oportunidade de coordenar, você não ia conseguir desempenhar porque você não estava preparado. E uma das coisas que eu acho que eh, formou um pouco dessa história, Pablo, eu olhando aqui, é você ter valorizado essas experiências que você teve de dividir marmita com seus amigos lá. Porque daí você sabe lidar com os vendedores. Do que você, de repente, você chega e é alçado do nada, aí você não consegue entender essas dificuldades também. Quando você entende, mas tem uma empatia nesse sentido, porque tem gente que chega lá e fala: não, eu passei por isso, eu tenho que sofrer também, né? Mas pelo que a gente percebe, para você conquistar uma equipe, você não bate meta sozinho, né? Você só bateu meta porque tinha Sim, uma equipe lá sim. te ajudando, que compraram a ideia mesmo, né? Não, na verdade essas histórias elas não me deixam que as coisas saiam do controle, né? Então toda vez que eu tenho uma conquista, alguma coisa acontece, eu lembro, pô, eu tava lá, aconteceu isso, eu já dividi marmita, eu sou lá do Pará, né? As histórias, o testemunho, né? O testemunho não me deixa que eu perca a minha essência. Então, assim, obviamente, como eu te falei, eu bati meta, eu fui promovido, mas nada sozinho, cara, nada sozinho. Apareceram pessoas importantes que me ensinaram, que cuidaram, que tiveram paciência, porque a gente está contando uma história aqui, é tudo muito bonito, mas como eu te falei lá no começo, eu não quero trazer, não quero parecer o perfeito, o inventor da roda, o puritano, né? Eu errei na trajetória, eu erro até hoje, pô, a gente comete inúmeros erros, a gente tenta consertar, mas valorizando as pessoas ao meu redor, tendo humildade de reconhecer que muitas vezes de pedir ajuda, né? Graças a Deus eu tenho essa humildade de poder saber pedir ajuda, reconhecer meus erros, saber que sou falho, e isso me trouxe até aqui, e agradecer as pessoas que me ajudaram, porque foram inúmeros vendedores, principalmente os vendedores, que são a ponta que a gente fala, né, no mundo do telecom, mas eu tinha uma equipe de supervisores muito boa, uma equipe de back-office muito boa, então eu, obviamente, eu fiz o meu melhor para agradar a todos, eu sei que não sou o melhor para que alguns estão na história até hoje e vão lembrar, outros só passou e tá tudo bem, assim como eu tive líderes que fizeram a diferença na minha vida e outros eu aprendi como não ser, né? Então é do jogo. Ô, Pablo, e a gente tem aí um abismo entre você ser um excelente profissional CLT, vamos chamar assim, né? Uma pessoa que tem um sucesso, né, na vida profissional dentro do CLT, onde você foi mostrando ali que você tinha uma capacidade no primeiro momento, saiu do PAP, depois foi galgando funções ali, até numa ascensão aí, numa velocidade boa, mas a gente sabe que você saiu dali e aí você resolveu empreender, você aí com uma viés de empresário, vamos dizer assim, de ter o seu próprio negócio. E isso é um abismo de distância, né? Sim, sem dúvida. O que te levou a você a pensar em ter a sua própria empresa, ao invés de você, talvez, hoje a gente sabe que o pessoal do telecom, eles são até eu não consigo achar outro termo aqui, eu vou usar esse termo meio esdrúxulo mesmo, mas são roubados de uma telecom para outra, né? Então você é um cara que tem um sucesso ali, a outra telecom já vê lá e faz uma oferta e Isso. captura você. E você não foi por esse caminho, né? Você foi por um caminho de você empreender e ter o seu próprio negócio. O que que te levou a fazer isso? Para resumir, a necessidade e o sonho, né? Porque, assim, para você empreender no Brasil, você precisa ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem, porque não é fácil por inúmeras coisas, que não cabe tá falando aqui agora. Mas acabou a minha trajetória na empresa, né? E aí, como você falou, as outras empresas, elas ficam ali monitorando, né? E eu tive a oportunidade de conversar com algumas empresas nessa saída. E aí, um dos meus, que era meu líder nessa grande empresa, falou, mas por que você não vem empreender aqui?
E aí eu não sabia que podia porque eu era ex-funcionário, né? Então ele falou, não, pode, porque você tem uma boa, teve uma boa conduta, então tá tudo tranquilo. Inclusive eu fui, depois de um tempo eu fui chamado para trabalhar de novo, né? Mas aí eu já estava empreendendo e as coisas estavam caminhando, então eu falei, não, agradeço, eu vou ficar aqui mesmo. Então eu decidi arriscar, né? Porque empreender é nada mais do que arriscar. E aí eu comecei do zero. Comecei com um vendedor, e aí tem o Vitor que está aqui, que é, como eu já falei, é o cérebro por trás das coisas, né? Ele estava em uma outra jornada, estava numa outra pegada, e aí eu falei para ele, cara, como é que tá isso aí? Como é que tá a tua vida? E ele me contou um pouco, e eu falei, cara, se você acreditar em mim, eu tô com um projeto assim, mas eu preciso que você acredite. Até porque eu estava investindo o meu dinheiro do meu acerto da empresa ali que eu trabalhei por anos num negócio novo. Então eu não era empreendedor, nunca tinha sido empresário, né? E aí ele acreditou em mim e a gente começou do zero, assim, do zero mesmo. E aí, como na história do supervisor, coordenador, a gente conseguiu ir subindo e batendo as metas. Aí foi trazendo pessoas, a gente começou a se tornar conhecido. E aí aparecem inúmeras histórias, né? Ah, tá conseguindo porque é ex-colaborador. Ah, tá conseguindo porque tá recebendo ajuda de alguém. Porque assim, Edu, na, quando você se torna um empresário, com certeza você já passou por isso. E aí é a parte difícil, porque quem te julga primeiro são as pessoas que estão ao teu lado. Né? As pessoas que você fala, ah, não, essa pessoa, na tua cabeça, né? Tu fala assim, pô, esse cara vai me apoiar, essa pessoa vai me apoiar. São a primeira fala assim, Será? não vai não, esse cara é louco, pô, vai montar uma empresa? Como assim? O cara era vendedor até um dia desse, veio lá do Pará, sabe nem conversar direito. E aí, e aí as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te chamar de louco até dar certo. Quando dá certo, essas mesmas pessoas falam assim, Nunca critiquei. cara, você era o cara, eu sempre vi em você que você era o cara. E aí, a contraproposta é que as pessoas que você menos espera é que mais vão te ajudar. Eu tenho o Vitor aqui comigo, o cara que eu agradeço todos os dias aí. Ele sabe a gratidão que eu tenho, né? Porque ele tá aqui não, porque, pô, esse cara é uma máquina de trabalhar. O cara trabalha 24 horas e aí eu falei pra ele assim, a partir de agora você vai ser meu, né? Cara, eu vou te ligar, eu vou te chamar, e ele, tô dentro, então vamos. E aí as coisas começaram a acontecer, e ele tem o negócio dele também é um empreendedor, e a gente começou, cara, começou nas dificuldades, a gente também nesse meio tempo apareceu pessoas importantíssimas que nos ajudaram, que nos aconselharam, que sempre foi assim. Então a gente não conseguiu chegar aqui sozinho, sempre apareceu alguém, Deus sempre foi bom de chegar assim, falar assim, eu vou colocar essa pessoa agora, nesse momento. Mas é aquilo que eu te falo, nem muito, nem pouco. Só o que Necessário. necessário para você fazer. Para você fazer. Foi o que eu conversei com um amigo meu hoje. É um cara que, inclusive, se você chamar ele para vir aqui, o Anderson, ele é cabeleireiro na cidade aí, ele é um cara que tu olha para ele, tu não vê, ele não passa uma expressão, ele não tem muita, ele não é um cara religioso, mas é um cara super sábio, assim, inteligente e que faz a diferença também. Então, assim, como eu te falei, pessoas do nada aparecem, começam a te ajudar, as coisas começam a acontecer, e aí a gente começou nesse projeto aí. Ô, Pablo, a gente fala às vezes como se as pessoas que tivessem, como a gente já sabe da história, a gente está aqui, né, nesse bate-papo que a gente já teve várias vezes, como se as pessoas soubessem do que a gente está falando, né? Eu quero que você fale um pouco da sua empresa, né? Porque a gente falou aqui, né? Você começou a empreender e tal, mas a gente não falou qual que é o seu negócio. Abre um pouquinho para a gente aí, então, qual que é o seu negócio, né? Você falou que você foi ali, tinha um sonho, tinha necessidade, foi e está funcionando, está dando certo. Mas qual que é esse negócio? A gente trabalha na área de telecom, na empresa que eu trabalhei por 5 anos, né? Venda, nossa área é venda. E a gente começou com Pablo Lisboa Serviços aí, que é o famoso PL Serviços, e graças a Deus em 2 anos aí a gente conseguiu alcançar níveis e conseguir parcerias que foram muito bons, né? Tem sido muito boas para a gente, e a gente decidiu agora galgar coisas ainda maiores, né? Então a gente saiu ali do PL Serviços, a gente agora mudou o nosso logo, vai ser PL Performance, a gente sai de uma prestadora de serviço, a gente vai ser um hub de provedores, né? O que nada mais é, resumindo, a gente vai conectar. Hub é conexão.
Então a gente vai conectar vendedores a provedores. Então a gente saiu de uma única empresa para conseguir alcançar mais outros objetivos com novas empresas, novos vendedores, porque assim, como eu te falei, todo mundo é vendedor, então o que que a PL quer alcançar? Aquela pessoa que tem uma venda para indicar, um vendedor que está lá, que não conhece a gente ainda, porque tem inúmeros vendedores em outras operadoras que ainda não conhecem a gente e a gente quer se tornar conhecido agora. Então a gente é uma empresa que conecta vendedores a provedores. Então a gente faz venda de telecom, hoje de telecom, mas a ideia é a gente se tornar conhecido na nossa região e evoluindo. Então a gente vai conectar vendedores a provedores. Opa, mas você me deixou curioso. Como é que funciona isso, né? Como que você faz essa interação? Eh, Existe lá o grande provedor e você está ali, entre aspas, prestando serviço para esse grande provedor. Mas você tem, como que os profissionais, você atrai esses profissionais para trabalhar com você? Por que que ele não vai para o provedor, mas ele vai para a PL Performance? Porque a gente nesse mundo tem algumas dificuldades, né? Que são das outras operadoras. A gente tenta ir na contramão dos outros parceiros, das outras empresas, né? Falando da PL, a gente entra na contramão assim, a gente quer deixar a pessoa que trabalha com a gente, o vendedor, ele só vende. Ele tá ali só para vender. Parece básico, mas, cara, as pessoas têm muita dificuldade com a instalação, com a pessoa que está fazendo o cadastro, a pessoa que. O pagamento, que é a parte mais importante. Então, o que a gente faz? Traz facilidade para o nosso vendedor, para o nosso parceiro, e faz um pagamento acima do geral e a gente cumpre os nossos combinados da forma ideal. Então, assim, esse é o nosso diferencial, que parece ser o básico, mas é o diferencial que tem feito a diferença para nós e para os parceiros que estão com a gente. Então, tem pessoas tem vendedor que o cara trabalhava sozinho na casa dele, aí o cara pegou e começou a evoluir, aí o cara pegou e tirou a esposa dele do trabalho, e agora ele já está montando a própria equipe dele, porque ele acreditou no projeto, tá vendo que a gente está crescendo e o nosso diferencial. Ele acreditou e ele tá vendo que tá dando certo. Então, a gente cumpre com o nosso combinado. Legal. Então você consegue atrair, pessoas aí, como você falou, que você já tinha uma conexão, já viu que são pessoas que trazem resultado também, e com essa nova proposta que você também sabe que vamos chamar, eu gosto de usar a linguagem dos jovens de hoje também, né, quais são as dores? Quais são as dores do vendedor, as dores do provedor, porque você já esteve dos 2 lados, então você está fazendo uma ponte hoje, é isso? Isso, a gente. é, o que acontece? A maioria das grandes empresas, elas querem terceirizar o trabalho, né? E os vendedores têm a dificuldade de encontrar uma boa empresa para trabalhar. A gente é esse meio, a gente é esse hub aí, a gente é o que conecta os dois. Então, assim, eu saí de uma empresa que prestava só um serviço ali para uma determinada empresa e vou começar a galgar. A gente já está, né, com novas parcerias e já está aparecendo coisas novas. Então, a ideia também de estar aqui, e mais uma vez te agradecer pela oportunidade aí, é divulgar o nosso trabalho para as pessoas nos conhecerem mais. A gente quer se tornar mais conhecido para que a pessoa fale assim, tem uma proposta de trabalho, esse lugar aqui eu tenho a confiança, né, de saber a história da pessoa por trás e vir trabalhar com a gente. Então, assim, e também aquela pessoa que tem uma venda para indicar, tem alguém com problema na internet ali, quer indicar para um amigo, a PL eu posso contar que eu sei que vai dar certo, que as coisas vão ser feitas da forma correta, e as pessoas também que estão procurando uma nova renda, uma renda extra. A gente trabalha muito com pessoas que têm, a pessoa tem um trabalho ali CLT e ela quer, e a pessoa, você sabe, no Brasil as pessoas são viradas, né, que a gente fala, né, na língua da rua. Então o cara quer ter uma renda extra, a gente abre esse canal para Legal. essa pessoa. A gente consegue dar mais uma andada ainda nesse nosso bate-papo que, saiu o menino lá, né, lá do rio Curatinga lá, saiu lá no meio Pescador, né? pescador no meio da floresta amazônica ali, né, com toda aquela dificuldade lá, 6 meses de floresta de transamazônica ali atolado e tudo, aí por toda essa dificuldade no PAP, tudo isso, e hoje a gente está falando de empreendedorismo, né, Pablo? Fala um pouquinho para a gente sobre hoje, nessa posição que você está, sobre empreendedor. Você, além de estar
sendo esse empreendedor, pelo que eu estou percebendo, você também está incentivando outras pessoas a empreenderem também. Isso, na realidade, a ideia é que as pessoas ao nosso redor cresçam, né. Então se o cara que ele quer montar a equipe dele e vir prestar um serviço pra gente, a gente aceita. Se ele quer trabalhar sozinho, ok. Então assim, e o meu objetivo também é poder investir em algumas outras coisas, né. Então, não só nessa área, buscar novos áreas e parcerias, esse é o meu objetivo como empreendedor. E, poder crescer de uma forma saudável, sem loucura, apesar de, como eu te falei, para ser empresário você precisa ter muita coragem. Então, lá no começo eu precisei investir, um acerto que era a base da minha família ali, para recuperar demora um tempo, e agora eu estou fazendo de novo, estou investindo. Então, o que eu estou fazendo aqui é um investimento, né? É investir para, através do seu público, através das pessoas que vão assistir, aonde esse vídeo alcançar, as pessoas teriam curiosidade de saber que eles também são capazes, né? Então, se a pessoa quiser e ela tá determinada a fazer e aceitar e ser humilde, ela vai conseguir. Legal, tem vários métodos, né, que se falam sobre empreender, né, de diversos cursos que muitos coaches vendem, né, muitas pessoas vendem aí. E o que a gente percebe é que literalmente mesmo, independente de um método, acho que você, quando iniciou sua trajetória, você nem pensava nisso, né? Mas o que a gente percebe é que você está usando aquele da escada, né? Você anda um degrau, consolida, passa para o Isso. próximo. Alguns você dá consegue passar mais rapidinho, como você falou ali no seu CLT ali, né, eu estava ali na venda, daqui a pouco já foi para uma supervisão, daqui a pouco já foi uma coordenadoria, né, e então você consolida, depois você vai para o próximo. Falando da PL também, começou ali, né, com determinada entrega, aí consolidou e hoje você está partindo para o próximo. Como que está esse processo aí agora, né, como que está o coração pensando, né, no próximo nível da PL? É o que eu estava conversando ontem com o pessoal da nossa equipe aí, com o Vitor. Eu acredito, eu tenho convicção que as coisas vão dar certo. Eu sei que no período que a gente vai precisar de ajustes, que a gente vai precisar, que a gente vai errar e que a gente vai precisar ir ajustando as coisas, mas eu tenho certeza que vai dar certo, cara. Porque não é uma coisa que é só um sonho ali vago. A gente viu uma oportunidade no mercado, a gente vê que essa porta está aberta e que a gente precisa ocupar. A gente não quer concorrer com ninguém, a gente não se importa com o que estão fazendo, a gente quer fazer o nosso bem feito e essa porta está aí. E por que não ser a gente, né? Se a gente, pô, a história está aí, tava lá no Pará, não tava, depois foi para transporte, depois telecom, depois vendedor, e agora estou aqui, por que que eu não posso ir além? Eu posso e eu vou além. Então, assim, com muita humildade, sabendo que podemos errar, que vamos acertar, mas com a convicção que vai dar certo, porque quando você está determinado a fazer as coisas certas, porque eu quero gerar emprego, nada mais é do que gerar emprego, trazer renda, né, para as famílias, mudar a vida das pessoas, não eu, Pablo, o nosso ambiente, né, a nossa empresa. Então, eu tenho convicção que vai dar certo e não à toa eu estou aqui, né? Legal, Pablo. A sua história, né? A gente sempre conversou sobre isso. Ela merece ser contada, né? Isso a gente está pegando um pequeno fragmento do Sim. que é toda a sua história, né? Se a gente, eh, com mais tempo, a gente consegue falar muito mais. Eu sei que tem muitos pequenos Pablos pelo Brasil. A gente explorou bastante, ou um pouquinho aí, falando da sua origem, necessariamente lá, né? Lá no Pará, mas a gente sabe que nos rincões do Brasil, até mesmo no nosso estado aqui que a gente está hoje, que é São Paulo, mas em diversos lugares tem meninos, adolescentes, eh, pensando, né, que não vai dar certo, que não tem um futuro. Eu queria que a gente aproveitasse que a gente não sabe onde pode chegar esse vídeo, que você deixasse um recado. A princípio, eu quero que você deixe um recado para esse menino agora, Pablo. O que que ele pode, sonhar? Ele pode sonhar? Esse menino, ele pode sonhar? Ele pode pensar que tem um futuro para ele? Ou ele tem que: "Não, aceita o que a vida te entrega e fica feliz com isso mesmo"? Eu quero que você deixe um recado para ele. Na realidade, ele deve sonhar, né? Ele deve sonhar e ele deve acreditar. O recado que eu dou é que não vai ser simples, não vai ser fácil, mas que se ele tiver determinação, coragem, força de vontade, ser honesto e ter humildade de perguntar, ser curioso, ele vai conseguir. Então, o meu recado para
porque foi o que deu certo comigo. Não sou melhor do que ninguém. Com certeza tem muitos jovens muito mais talentosos, muito mais capazes, né? E eu tenho certeza que se o recado direto para essa pessoa, não só um jovem, mas a pessoa que está ali duvidando de si mesmo, cara, você é capaz, tenha força de vontade, tenha coragem, honre os seus princípios ali que você vai conseguir. Ô, Pablo, agora eu queria que você deixasse também você, né, quando você olha para sua própria trajetória, né, você é um case de sucesso, né, uma pessoa que chegou até aqui, não precisou passar por cima de ninguém, você é um cara que cria pontes, né, que agrega, que traz, né, as pessoas para perto e não distancia, e a gente às vezes quer ouvir de tantas pessoas que são coaches, que são, o que a gente acha que são os influencers, os formadores de opinião, e às vezes tem uma pessoa como você aqui, que já está dando resultado, né? Que já está fazendo uma coisa de relevância. Então eu queria que você falasse agora um outro recado, Pablo, para as pessoas de forma geral, mas também para aquele empresário que está pensando em desistir do Brasil. A gente sabe das dificuldades que a gente está passando, como você falou, são áreas que a gente não quer discutir, a gente não quer abordar, a gente não quer nem falar muito sobre isso, a gente está falando de coisas boas, mas a gente sabe da dificuldade do empreendedor aqui no Brasil. Muitas pessoas estão querendo ir para o Paraguai, para tantos outros lugares. Vale a pena acreditar no Brasil ainda? Vale sim. O Brasil ele tem inúmeras coisas que a gente pode alcançar. Né? É fato que não vai ser fácil, né? Mas a gente continua acreditando, porque tem os nossos jovens, o Brasil é muito grande, tem muito espaço para muitas pessoas, tem muita estrutura, né? Então, para os nossos empresários aí, principalmente os grandes aí que são referência para a gente, não desistam, nos ajudem, vamos estar junto, que as coisas vão dar certo. Isso aí é fato. Se tem um lugar que pode dar certo é o Brasil, e a gente precisa acreditar. Legal, Pablo, bate-papo aí excelente, muito legal, né? A gente sabia que tinha história boa aí por trás, a gente conversa bastante no dia a dia, mas tem situações que só mesmo ouvindo de você, não adianta vir terceiros contar, alguém, né? Quando você fala aqui, a gente sente verdade, a gente sente que tem eh, muitas pessoas ainda que não acreditam em si, mas você mostra, não, não é fácil, mas a humildade que você mostra aqui nas suas palavras agora, mostra que dá sim para a gente vencer, né? Mas não parou por aí, tem muito mais a acontecer. Eu quero deixar aqui para você o microfone aberto para você falar aquilo que você sentiu o desejo de falar, deixar o abraço para quem você quiser aqui. Fábio, fica à vontade. E mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite aí e por estar sentando com a gente aqui um momentinho para a gente beber uma água e um café junto aqui. Dua, cara, eu que agradeço, né, mais uma vez o convite, os conselhos, fugindo um pouco do script aqui, as pessoas talvez não saibam, mas você é um cara que me ajuda bastante, então se um pouco dessa história que a gente contou tem muito dos seus conselhos, da sua ajuda, então eu te agradeço pela paciência que você teve comigo muitas vezes, que você abriu mão do seu tempo para estar lá com a gente, você já foi no nosso escritório conhecer lá. Agradecer também a minha família, as pessoas que estão comigo, que trabalham comigo, não vou citar nomes para não ser injusto e acabar esquecendo de alguém, as pessoas que me ajudaram, sou muito grato, e se de alguma forma eu puder retribuir isso, com certeza eu vou estar fazendo. As pessoas que estão trabalhando comigo hoje, eu peço que acreditem, a gente vai conseguir, as coisas vão dar certo, tenham fé, vamos trabalhar duro, não vai ser fácil. As pessoas que me ajudaram no meu começo também, só agradecer. Um abraço para minha família lá no Pará, com certeza eles vão assistir aí com muito orgulho. E agradecer, cara, agradecer mesmo, e que sigam a PL Lisboa lá no Instagram, nas redes sociais, nos ajudem, a gente precisa divulgar. As pessoas que vocês sabem que estão precisando de um trabalho, de alguma ajuda, que seja trabalhando, a gente está aqui para isso. A gente quer ser, como você disse, essa ponte, esse canal, mas a gente não promete facilidades, a gente promete trabalho duro, que as coisas só acontecem com trabalho, irmão. Fora isso, então, muito obrigado pelo espaço, obrigado pela a minha equipe, e graças a Deus por tudo isso aí. É uma honra poder contar a história aqui para você e para as pessoas que vão assistir. Tamo junto. Legal. O Pablo estava bem sério aqui, né? Quem acompanha e conhece o Pablo sempre com brincadeira todo,
Mas é assim mesmo, né? A gente, com certeza, nos próximos bate-papo aí vai estar mais um pouco mais contraído, mas eu também quero aproveitar, como o Pablo falou de script aí, agradecer as palavras do Pablo, mas falar assim que ele sabe que a gente tem um amigo em comum que investiu na minha vida e acreditou em mim, que é o Espírito Santo de Deus que nos une aqui, né? A gente não ficou falando sobre religião, que não era esse o nosso escopo de hoje aqui, mas Deus acreditou na nossa vida, então a gente sabe que está aqui também muito pela fé, porque por mais que a gente trabalhou, a gente tem trabalhado tudo, mas a fé nos une e a gente acredita nas pessoas. Então, eu acredito no Pablo, ele acredita em mim também, sempre torcemos um pelo outro, mas não só isso. A gente não fica só, o que que dá para mim fazer também? Porque não adianta se só torcer também e só ter fé também, né? A gente tem que colocar a mão na massa mesmo, porque como ele acabou de dizer aqui, sem trabalho, gente, não adianta, né? Então, eu tenho certeza que, assim como ele acreditou em mim, eu acreditei nele, tem mais pessoas aí também, né? Como ele falou aqui, vendedores, compradores, que podem agregar e podem dar certo junto. Fábio, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo, né? Desejo toda a sorte e eu estarei lá. Estarei nessa trajetória acompanhando de perto ali, né? Como espectador e como um torcedor mesmo ali, para que você só voe, Pablão. Valeu, muito obrigado, pessoal. Forte abraço. É isso aí, conectado. Você que está ligado aí, continue conectado com a gente aqui e não deixa aí de seguir as redes sociais da Faís Produções, também da PL Lisboa, que também tem estado com a gente aqui nos nossos podcasts, também tem sido patrocinador, também tem participado aqui com a gente também. E você que quer, né, ser um patrocinador também, entre em contato, tá aí a forma de você entrar em contato. Até mais, conectados!